eu tenho a visão de que, como jogador de futebol, eu acho o Andreas Pereira mais jogador do que o Gerson. Fala galera do canal, bom dia, saudações rubro-negras, bem-vindo a mais um vídeo do canal Minha Maior Paixão é Rubro-Negra, me chamo Leonardo e antes de apresentar o conteúdo para vocês desse vídeo, peço que se inscreva, curta, compartilhe, dê o feedback de vocês que é importante pra gente trazer o conteúdo que agrade vocês, mas também a nossa opinião imparcial. Galera, ontem teve uma polêmica, mais uma vez o Bruno Formiga dando uma declaração polêmica entre Gerson e Andreas Pereira. Vou falar sobre isso, vou passar o trecho para primeiro das análises do TNT Sport, lá do de placa, e vou passar o trecho referente à polêmica. E depois, também nesse vídeo vou dar meu ponto em relação do porquê a Conmebol fazer tal investimento no Mundial de Clubes, aí dando a possibilidade de pagar uma bolada se o Flamengo for campeão. E a fala também do Landim que falou um pouco sobre o estádio do Flamengo. Deu uma entrevista ontem sobre o estádio do Flamengo e falou sobre os outros assuntos também. E falar também sobre a frase do Landim para Gabigol, referente à camisa 10. Vamos assistir o vídeo e depois eu dou o meu parecer em relação a esses assuntos. Era aquilo que a gente esperava, né? Porque o próprio Vitor Pereira disse que não ia fazer muitas alterações, mas jogou dentro de um padrão ali que a gente já conhece muito bem, né? A gente estava falando sobre isso, né? Que o melhor a se fazer nesse começo era exatamente manter a base que o Dorival deixou para não gerar um impacto muito grande ali no desempenho. Até citei o Nagelsmann, né? A mudança do Nagelsmann quando ele sai do RB e vai ali para o Bayern de Munique, que ele tenta logo de cara implementar ali no Bayern de Munique o que ele vivia no RB, o que ele colocava no RB, e não dá certo. Então o Vitor Pereira tem essa inteligência de pelo menos manter a base, ele dá uma fluidez ali e deixa o meio campo um pouco mais solto, mas acho que isso também se deve à entrada do Gerson, né? Que simplesmente acertou todos os passes que deu. Então, para quem tinha dúvida, né, Ricardinho Martins, alô, Ricardinho! Como é que o Ricardinho podia ter dúvida do quê? Como que o Ricardinho me falou? Não, o Ricardinho falou que o Gerson ia ser banco. Ah, vai sim. Gente, entendam uma coisa, ele não voltou pro Brasil porque ele foi mal no Olympique de Marseille, ele foi bem. Foi uma questão de troca de técnico que ele foi muito prejudicado. Só isso, ainda continua jogando muito. E só para completar também, Thiago Maia, outro que jogou muita bola, gostei do Thiago. E não tem nada, né, o que falar sobre essa dupla, Pedro e Gabigol, porque foi mais do que a gente já viu. O Pedro, gol e assistência, Gabigol também. E o Flamengo impôs o seu favoritismo, coisa que faltou ao Palmeiras, né, Mauro? Sem dúvida. E assim, não tem melhor comparar, o São Bento é bem melhor que a Portuguesa, não significa dizer que será tão melhor esse ponto, mas voltando ao Flamengo assim... O campeonato também. É de outro nível, né? Porque a gente também transmite, porque é um fato. Pensa, né? Olhando a visão do torcedor do Flamengo... Parabéns por adaptar a música, viu, torcedor? Sim, até pelo que aconteceu na final da Libertadores, assim, eu tenho a visão de que, como jogador de futebol, eu acho o Andreas Pereira mais jogador do que o Gerson. Eu acho que ele executa mais coisas e a carreira de Europa fala por si, né? Bagagem, né? Eu acho o Andreas Pereira mais jogador que o Gerson. Mas não tem nenhum torcedor do Flamengo que olhe para isso e concorde. Porque a história no Flamengo não é incomparável. Se você perguntar pro Andreas Pereira, fala, cara, infelizmente eu tive uma minha falha, né? Por mais que assim que chegou... Se o Andrade que tivesse tido aquela falha... Isso foi dito, acho, num podcast recente, se não me engano, pelo Mateuzinho, não lembro agora quem. Assim que ele chegou, o Andreas Pereira supriu a ausência do Gerson. Assim, pra caramba. Tava muito bem. E até o erro na final da Libertadores, o Andreas Pereira, que era um dos melhores em campo na final... Era mesmo. Aquele erro leva o Andreas para outro lado. E aí o Andreas volta para a Europa e voltou, assim, tá bem lá. Tranquilo. É muito bom. É que um eu, tipo... Então, queria trazer o debate até aqui. Primeiro, eu já vou começar por um ponto. São Bento é muito melhor do que a Portuguesa. Galera, cara, tudo bem, o Mauro é palmeirense, mas eu acho que ele é um palmeirense que sabe vestir e tirar a blusa do clubismo. Só que nessa ele foi mal demais. Concordo que o campeonato paulista é muito mais forte que o carioca, mas o São Bento não é melhor do que a Portuguesa nunca. A Portuguesa disputou uma Copa do Brasil ano passado, onde quase venceu o Corinthians, se eu não me engano empatou, não lembro se venceu, mas eu acho que fez um bom jogo contra o Corinthians. E a Portuguesa já tinha um time formado, já vinha jogando junto, já tinha uma base de time.
O São Bento foi formado há 2 meses atrás. Se vocês pesquisarem aí no Google, vocês vão perceber que, se eu não me engano, foram 9 jogadores que o São Bento contratou há 2 meses atrás para disputar o Campeonato Paulista. Então, vir e dizer que o São Bento é melhor do que a Portuguesa, nessa eles foram mal demais. Outra parada que eu achei bem interessante foi a questão do Bruno Formiga, quando ele fala da Argentina, e como na época eu não tinha canal ainda, criei meu canal depois, eu vejo esse ponto de o Flamengo estar indo numa direção contrária, assim como a Argentina foi numa direção contrária, até positivo, porque eu acho que tem várias maneiras de se jogar e não tem uma maneira certa de se jogar. Por exemplo, naquele jogo contra a Croácia, eu acho que faltou o que eu cobrava do Dorival no Tite, que foi saber trocar a forma do time jogar. O Tite sempre parece que estava jogando FIFA 21, FIFA 22, o Tite sempre trocava a mesma característica de peça. Vinícius Júnior pelo Rodrigo, Rafinha pelo Antony, não trocava a forma do time jogar. O Tite deveria ter percebido que os pontas dele estavam muito marcados. O Tite poderia fazer uma formação, por exemplo, do campeão da Libertadores do ano passado. Jogar ali na frente Pedro e Richarlison, e no meio com o Bruno Guimarães, Casemiro, Paquetá e o Neymar ali como um criador, e fazer esse losango ali no meio, o Neymar livre para poder se movimentar e fortalecer o meio de campo, a marcação do meio de campo. Isso faltou, então, como na época eu não consegui dar um pitaco, estou dando meu pitaco agora. Eu achei interessante porque o Bruno levantou e comparou como a Argentina chegou na final e foi campeão da Copa do Mundo. E, cara, em relação a Andréas Pereira e Gerson, vou confessar que eu não queria que o Andréas Pereira fosse embora, por mais que ele me proporcionou a viver o pior momento ali, que foi perder pro Palmeiras. Se fosse outro time, eu não ia reclamar, mas como foi o Palmeiras, pra mim pegou muito. Então, eu queria que ele ficasse pelo que ele jogava, pelo futebol que eu via nele. Mas aí entra algumas coisas que não dá pra entender. Primeiro, o Bruno Formiga fala que ele é melhor do Gerson por carreira. Porra, a carreira do André Pereira também não é tudo isso. O André Pereira passou pelo Manchester United, foi emprestado veio do PSV, se eu não me engano, passou pelo Fulham, passou pela Lazio, não se firmou em nenhum desses times. Hoje no Fulham que ele tá se firmando, tá jogando bem. E veio parar aqui no Brasil. Cara, se o CPF do Gerson fosse, por exemplo, da Bulgária, o Gerson não teria voltado para o futebol. Vou até fazer a comparação com o próprio futebol búlgaro. Ele não teria voltado para o futebol búlgaro. Ele ia nascer lá, ia jogar no time de lá, ia ser despertado por um grande clube europeu, ia ter a mesma carreira do Andréas Pereira. Ele ia passar por alguns times pequenos e tal, mas ele não ia voltar para um campeonato de menor expressão comparado ao da Europa, como é o Campeonato Brasileiro. Então, ele falar que o Andréas tem mais carreira pelo CPF dele ser da Bélgica, porque se não fosse da Bélgica, ele já tinha voltado antes. Se o CPF dele fosse brasileiro, se ele fosse nascido aqui no Brasil, jogasse, despontasse no clube aqui do Brasil, ele já teria voltado para o Brasil há muito tempo, assim como foi Gabigol, assim como foi Pedro, assim como foram vários outros. Então essa comparação por carreira não cabe pelo fato de ele ter as raízes deles lá no futebol europeu. E outra coisa, na minha opinião, é muito difícil, muito próximo, mas eu acho o Gerson mais jogador do que o Andréas Pereira. O Gerson eu acho que consegue entregar mais e de diferentes formas para o time do que o Andréas Pereira consegue. Hoje o Andréas Pereira está despontando, mas o Andréas Pereira não conseguiu pelo menos ter uma temporada boa na Europa como o Gerson teve ano passado. E de novo, o Gerson conseguiu sim dar um passo a mais. Quando eles citam Lucas Paquetá e Bruno Guimarães em outros clubes para poder chegar no clube e dar um passo a mais agora na Premier League, eles esquecem que o Bruno Guimarães e o Lucas Paquetá tiveram 2 ou mais temporadas na Europa. O Gerson só não teve mais uma temporada, que eu acredito que seria esse passo a mais na Europa, por conta do seu treinador, que pegou implicância não só com ele, como outros atletas. Então, acho que a análise dele referente a isso é bastante rasa, e que eles não consideram temporada, não consideram outros motivos em relação a essa situação. O Zico, ontem, galera, o Landim teve um papo reto com o Gabigol antes de entregar a camisa 10.
para ele, tá? E eu acho que ele fez bem. Vamos lembrar um jogador aí que hoje é ídolo de uma grande torcida, que é o Dudu. O Dudu também tinha um histórico fora de campo, com aquela situação da mulher dele, muito ruim antes dele sair do Palmeiras, e dentro de campo também no início da tua carreira, assim como o Gabigol, muito estouradinho, se arrumava confusão direto em algumas situações, e ele mudou esse comportamento e hoje é ídolo e referência para a garotada do Palmeiras e tal. Eu acho que o Landim fez bem, porque aquela camisa 10 que foi entregue ao Gabigol tem grande peso, e não é um grande peso só dentro de campo, é um grande peso por ser um ícone. Quem veste a camisa 10 do Flamengo tem que ser um ícone, tem que ser um cara que vai entregar tudo, dentro e fora de campo. O Gabigol tem tudo para fazer isso, desde que ele melhore bastante no extracampo e melhore bastante dentro de campo em relação a algumas cobranças. Ele tem que ser mais comedido. Ele tem que botar na consciência dele que hoje ele é um ídolo de uma massa, do melhor time do futebol sul-americano, e ele está vestindo a camisa 10 do Zico. Então, ele tem que botar na cabeça dele que ele não pode ser expulso por bater palma por juiz. Ele não pode terminar um jogo e ir lá discutir com o juiz e tomar um cartão amarelo que vai deixar ele fora do próximo jogo. Então, ele tem que melhorar bastante nesses aspectos. Já vejo ele um pouco mais concentrado. Ele nunca deixou de ser profissional no Flamengo, de se dedicar ao máximo ao Flamengo, mas eu acho que ele precisa melhorar bastante nesse aspecto. Ontem também o Landim, na entrevista que o Landim deu, ele também falou, no Canal Brasil, tá, a entrevista, ele também falou sobre o estádio. E pelo que deu a entender, a prioridade vai continuar sendo a utilização do Maracanã junto com o Fluminense, e ele deu uma dica aí de que pode se aproximar do Vasco para poder liberar o estádio para o Vasco, o que eu acho horroroso. Porque o Flamengo e Fluminense, o gramado do Maracanã já fica bem castigado. Imagine com mais o jogo do Vasco, quando o Vasco quiser jogar na nossa casa, que a gente paga tudo, paga a manutenção, e os caras querer jogar lá. É engraçado, porque o vascaíno se glorifica tanto que tem estádio, vocês não têm estádio, a gente tem, e não quer jogar lá no Ratão. Então é bem complicada essa situação. Outro ponto aí que eu já tinha trazido ontem no vídeo, só que eu queria me aprofundar mais nesse assunto, é referente a esse prêmio que a Conmebol está oferecendo ao Flamengo, se caso ele for campeão do Mundial. E o que envolve isso? Porque eu vi muita gente nas redes sociais, YouTube e tal, falar que porque é o Mengão Movaldão, porque é o Flamengo. Não, é pelo elenco que o Flamengo montou, a ambição que o Flamengo trouxe, trazendo esses jogadores, como elevou a possibilidade do Flamengo ser campeão e a situação atual do Real Madrid, fora a quantidade de jogos que o Real Madrid vai ter no mês de fevereiro. Isso despertou na Conmebol o seguinte: é a nossa oportunidade. É a nossa oportunidade de chegar lá fora, mostrar nosso produto, mostrar o nível de futebol sul-americano que está crescendo com o Flamengo, com o Palmeiras e outros clubes brasileiros. Poucos clubes, ainda tem uma distância entre os outros, Palmeiras e Flamengo. Mas é a oportunidade de eles chegarem, ver um time sul-americano jogando de igual para igual com o Real Madrid, desenvolvendo o jogo, passando, tal, fazendo um bom jogo contra o Real Madrid, e trazer investidores para o futebol sul-americano, trazer algumas TVs lá de fora, começar a transmitir o futebol sul-americano, e isso gera dinheiro, galera. Federação de futebol gosta de dinheiro, eles não vão fazer nada, não vão oferecer dinheiro à toa para ninguém. Eles estão atrás de dinheiro, eles estão atrás de patrocínio, e não se ganha dinheiro sem gastar dinheiro. Então, não é coisa porque eles gostam do Flamengo, eles não estão investindo dinheiro porque gostam do Flamengo, é o Flamengo malvadão, não. Eles estão tentando fazer marketing com o produto do futebol sul-americano, que é o que eles geram. Então, eles querem gerar esse produto, apresentar o Flamengo como um produto, como uma obra-prima ali, um produto bem feito, que a ambição que o Flamengo tá colocando para poder ganhar esse Mundial, apresentar um futebol. A Conmebol está apostando que o Flamengo vai apresentar um bom futebol para poder ganhar mais parceiros e transmitir o futebol sul-americano
para fora, assim ganham mais dinheiro. Então, eles não vão investir dinheiro se não tiver a possibilidade de ganhar dinheiro, valeu? Galera, eu queria trazer esse vídeo aí para vocês, tá? Vou tentar trazer mais vídeos para a gente aí. Peço que compartilhe, curta, se inscreva, para que eu possa ter mais alcance aí, levar esse vídeo para mais pessoas e a gente poder aí conversar mais. Mais para frente eu vou começar a live, tá? Tô tentando acertar meus horários ainda, mas mais para frente eu vou começar algumas lives pra gente debater alguns assuntos, valeu? Um abraço, saudações rubro-negras.